Bom dia, quinta-feira, hoje é dia 14 de maio e hoje nós vamos ter um dia inteiro praticamente ainda com a Lua transitando no signo de Áries e agora de manhã às 8h41 ela está encerrando aquele aspecto de quadratura com Júpiter que a gente percebeu um pouco mais ontem e hoje ainda na madrugada. É inadequado para as iniciativas, né? Traz também uma tendência de excessos para campo jurídico, mundo aéreo, mundo marítimo, mundo também relacionado à espiritualidade e religiosidade não muito bom. Também, assim, eu penso que os aspectos mais difíceis entre Lua e Júpiter, eles atravessam um pouquinho o sentido de julgamento, assim, coletivo, atrapalham um pouco esse contexto. Então, às vezes, algumas distorções em termos de julgamento no entorno, né? Principalmente nesse sentido de justiça mesmo, né? De entender o que é justo, o que não é. Enfim, num aspecto ruim, até para sentido de prosperidade não é muito bom. Agora, das 8h41 às 15h07, há uma trégua bem legal dentro desses dias mais adversos, porque é o momento que essa lua em Áries vai se aproximando de um aspecto bem leve com Vênus em Gêmeos e vai criando uma empolgação, dinamismo, uma descontração, uma espécie de leveza que aliviam bem a quinta-feira. Então já é legal porque as quintas-feiras são dedicadas a Júpiter, que é um benéfico, aí a Lua tem um aspecto bom com Vênus, acaba sendo um momento interessante para as iniciativas. A gente tem que lembrar que a Lua está encerrando o ciclo, no sábado a gente tem uma Lua nova, então assim, inícios totalmente do zero são mais interessantes quando a Lua está aumentando a visibilidade, mas dentro dos seus processos, se você quiser finalizar algum assunto, se você quiser dar um passo em alguma coisa que você já estiver realizando, esse momento é bom, porque carrega essa leveza para o que você inicia nesse momento. A Lua em aspecto leve com Vênus, assim, nessa fluência de fogo com ar, é interessante também para o mundo feminino, para o campo artístico, para a questão da estética, do embelezamento das coisas, e é muito interessante, mais interessante mesmo, para interação, troca, diversão e entretenimento, né? Ela é uma fluência muito leve, bem divertida, muito suave mesmo, mas acaba sendo interessante para as iniciativas devido à natureza do aspecto ser fácil, em qualquer assunto você tem facilidade. Algumas boas horas, então, para aproveitar, desde as 8h41 até as 15h07. Porque depois, até ali o comecinho da noite, a Lua vai aumentando uma influência de conjunção com Marte. É em Áries, então ela que já vem desse momento com Vênus que é mais movimentado, mais dinâmico, depois se aproxima a Marte, vai carregando uma sensação de pressa, de ansiedade no ar, no clima geral, e acaba sendo ruim para os inícios, principalmente de alto risco. Porque Marte não é um planeta de natureza fácil, e isso, todo o aspecto, conjunção, quadratura ou oposição da Lua com Marte ou com Saturno, não são bons momentos para os inícios, porque carrega um pouco dessa hostilidade. Então, o que a gente vai perceber é que ali das 15h07, depois que a Lua passa do aspecto com Vênus, gradualmente vai aumentando um pouco, vai instigando um pouco essa ansiedade, essa hostilidade, é uma coisa mais apressada, né, uma mais agitada mesmo, que fica presente no ar. Então evite, por exemplo, iniciar discussões, iniciar solução de problemas nesse momento, porque carrega um pouco dessa hostilidade para o que você inicia nesse momento. Não alivia muito e a gente vai carregando isso ainda até basicamente o final do dia, porque depois que a Lua passa pela conjunção com Marte, ela não tem novos aspectos em Áries, né? Ela vai ingressar em Touro mais às 23h31. Então, nós vamos pegar esse clima de Lua com Marte aumentando desde as 15h07 e depois diminuindo até as 23h31, o que vai fazendo com que esse período do meio da tarde em diante até o restante do dia fique com essa tendência um pouco agitada, um pouco tensa, assim, meio nervosa, ansiosa, impaciente, um tanto irritada, tá? Então, evite para as iniciativas e evite também aplicar grandes mudanças no que você estiver realizando, e aqui, gente, em qualquer assunto. Essa pressa, essa irritabilidade, ela instiga um pouco correr riscos, mas não é um bom momento, né? Bom, inclusive porque depois das 18h31 até as 23h31 a gente sente ainda essa fluência de Lua com Marte, mas em termos de aspectos aplicativos já não tem nenhum, a Lua fica fora de curso, que não é bom. Aí, gente, o que acontece? A Lua ingressa em Touro 23h31 e muda radicalmente o clima. É como se eu apagasse a luz, assim, sabe? Desse uma puxada para um centramento.
Touro é um signo de terra, é signo de meditação, é a exaltação da lua e ele dá uma acalmada geral. É como se apagasse a luz mesmo, assim. Ele dá uma puxada no clima que, em termos de velocidade, diminui radicalmente e essa agitação também. Mas ele é um clima bem constante. Só que quando a lua ingressar em Touro, ela só vai ter aspectos perfeitos no sábado, 9h39 é o momento perfeito que ela vai ter um aspecto com Júpiter, que é bom aspecto. Mas hoje, no finalzinho do dia, depois que ela ingressa em Touro e durante a madrugada da sexta, a gente ainda não percebe essa influência. Então, a gente tem uma influência mais da lua em Touro, robusta, seca, assim, bem firme, né? Não é um clima, assim, hostil. Ele é muito seguro, né? Bastante firme. Agora, quando amanhã mesmo, sexta-feira, a gente não tem nenhum aspecto perfeito. Vai ser um dia, assim, vazio, em termos de perfeição de aspecto. Só que quando for ali para o período da manhã, a gente já começa a sentir gradualmente de uma forma mais leve, depois vai ampliando um pouco mais, a fluência do aspecto entre Lua e Júpiter. E por isso que amanhã, a partir da manhã, já tem favorecimento para as iniciativas e o clima é bastante calmo, é robusto, é abundante, tem uma tendência à prosperidade, tem um perfil mais calmo também, né, mais pacífico, uma lua em Touro, em aspecto com Júpiter em Câncer, né, dois exaltados, é bastante suave. Também a gente vai pegar praticamente o dia todo, né, com essa fluência, o que é interessante para os inícios também, tá bom? Então amanhã, apesar de não ter nenhum aspecto perfeito, a gente vai conseguir ter pelo menos uma trégua nessa semana também, né? Quer dizer, tem uma hoje, né, de Lua com Vênus, e amanhã o dia todo fica um pouco mais calmo também, certo? E é isso que temos para a quinta. Então, uma ótima quinta para vocês e até amanhã.